Continuação da leitura do livro Nós, o Atlântico em Solitário, da Tamara Klink, diário de bordo do dia 25 de setembro de 2021, um sábado, ao sul de La Gomera. Uma revoada de peixes voadores, uma tartaruga perfurando a superfície, as ondas dando empurrões no espelho de popa, como se dissessem, vai? Sinto a mente confusa e contrariada. Ainda penso em datas, horários, e-mails, entregas, cronogramas que não fazem sentido aqui. Ontem não tive vontade de escrever, então retorno a travessia como se retornasse o caminho para o núcleo de mim mesma. Aquilo que sobra quando não dá mais pra gente. Quando não há mais gente, nem terra ao redor. Quando eu desenhei a rota da viagem, as escalas eram destinos abstratos. Imaginei o que teriam de diferente do lugar de onde vim, mas não previ o que teriam em comum. Então ouvi falar de vulcões, de praias cheias de ovos de tartaruga, de dunas, mas me dou conta de que os lugares remotos e dispersos no fundo da carta também haverá vias expressas, prateleiras de kiwis recém-chegados da Nova Zelândia, aeroportos internacionais, plataformas de extração de petróleo, 5G, clubes privados de golfe, vendedores de haxixe que fingem vender óculos de sol, tomates fora da estação, zonas proibidas para drones, patinetes elétricos, corredores com tênis laranja neon e fones Bluetooth, casais que ignoram risco de vida, que correm ao se abraçarem, de olhos fechados no quebra-mar. Eu demoro a me acostumar com a ideia de que os combinados terrestres que regeram a vida, desde sempre, são apenas combinados terrestres, e eles ainda estarão lá no dia em que eu retornar. Liberdade é assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, dizia Fepa, meu amigo professor de filosofia, tentando fazer Sartre entrar na nossa cabeça no segundo ano do ensino médio. Eu nem sabia tudo o que responsabilidade poderia querer dizer. Já faz 8 anos, 8 anos, eu cresci e não vi. São 360 rumos possíveis. Posso ir daqui para qualquer lugar na Terra onde chega o mar. E se eu andar 1 metro para fora desse barco, eu morro. Minha vida está condensada numa célula flutuante. Como pode tanta liberdade e tanta renúncia caberem num espaço tão pequeno? Hoje é aniversário do meu pai. Espero que ele tenha recebido os parabéns. Chegou o dia em que é ele quem recebe o feliz aniversário picotado que chega do mar. Enfim, posso retribuir pelas vezes em que as suas pequenas notícias marinhas me faziam sonhar. A Europa ficou para trás, a África à nossa esquerda, o mar abre todos os caminhos que ligam as pessoas do mundo. 26 de setembro, domingo, ao sul de Hierro. Não ouço minha voz há 3 dias. Geralmente eu falo sozinha, mas neste momento eu não sinto necessidade de dizer nada. Vejo um cargueiro por dia, às vezes 2. O vento aumenta e o impacto na estrutura do sardinha também. Eu não vou reclamar. Quanto mais vento, mais cedo a gente chega. Asa de pombo, com um pau de balão da gênua média. A gênua grande parecia potente e intolerante demais, e eu tinha a impressão de que ia estourar o pau. Eu deixo as velas bem abertas, cada uma para um lado, pro vento nos empurrar. Fico enjoada de manhã e tenho dificuldade para pegar no sono. Me sinto um pouco idiota por continuar dormindo períodos tão curtos quando não há ninguém ao redor. Dormi 1 hora e foi bom. Mas eu prefiro não contar com acaso e não perder a oportunidade de treinar para as navegações do futuro, quando os sonos precisarão ser ainda mais controlados. Me obrigo a escrever, sobretudo, quando não tenho vontade. Eu acho que esse diário será ilegível. Pulo assuntos importantes, confundo datas, esqueço o que aconteceu. Eu tinha esperança de publicar esse relato, mas eu não tenho muita esperança de que sirva para um livro. Eu levanto muitas vezes assustada com barulhos violentos no mastro. As ondas são grandes e cruzadas. Damos muitos jibes loucos. Me deixo levar pelas vagas, porque quando eu tento manter o rumo é um pesadelo. Elas nos pegam de lado e põem a gente de cara para o vento e para o mar. Então eu deixo o barco na mão do leme de vento e andamos fazendo zigue-zagues nos surfes. Eu fico apenas supervisionando o sistema e deixo livre para agir como quiser. Bem, o aniversário do meu pai me lembrou de quantas vezes eu soprei velhinhas de bolo pedindo para um dia navegar sozinha. Eu admito que na minha cabeça a cena era um pouco mais grandiosa. Sinto que o Sardinha não foi concebida para fazer o que estamos fazendo. Mas talvez essa seja a maior graça da viagem, fazer grandes distâncias com o mínimo necessário, e longe com o que dá.
quase como fazer um rally na Cordilheira dos Andes com um Renault Twingo. E quanto mais a gente avança, mais longe eu sinto que dá para ir. Então, de noite, a imaginação ocupa o escuro do céu e do mar. Os barulhos se amplificam, o medo se retroalimenta de outros medos, as ondas cresceram, o vento aumentou. Eu não consigo pegar no sono imaginando o que pode acontecer enquanto durmo. Eu visualizo as piores cenas que poderia haver ao acordar: um leme partido, um mastro caído, o cockpit arrancado, as baterias queimadas, o chão cheio d'água, cheios de água. Cheios de água. Pesadelo, a vida real se confunde. É difícil dormir, é difícil escapar do sono. A pá aérea do leme de vento quebra. O barco mexe bastante e eu aproveito o intervalo entre duas ondas para me debruçar sobre o sistema e tirar os pedaços da pá. Aciono o piloto automático elétrico e eu acho que eu tinha vento demais para o ajuste que fiz no leme. Fico frustrada porque eu confio mais no sistema mecânico do que no elétrico. Mas me digo, quanto mais problemas eu tiver, quanto mais erros eu fizer, agora mais chances eu tenho de aprender. Então eu escuto os estalados do casco, os ruídos que eu não sei de onde vêm e por que vêm, e se o convés delaminar. Quando as coisas vão bem, a imaginação é aliada e motivadora. Quando eu me sinto em perigo, a imaginação é minha primeira inimiga. Henrique repete: vai ser tenso. Fica amarrada. Pouco pano. Henrique, tenso quanto? Me diz a velocidade de direção do vento e das ondas. Bem, só piora, não para. Mas piora quanto? Bem, parece que ele não recebe o que envio. Escrevo aqui na tentativa de me manter acordada e de despistar o sono enquanto eu fico atenta aos sons do mastro e aos sinais do aumento do vento. Eu saio para tirar o pau do balão, troco a Gênua, grande pela média, ponho o segundo riso, o piloto elétrico para de responder. Então eu ligo o piloto reserva. Talvez tenha água dentro dele. Amanhã, com a luz do sol, eu vou desmontar o aparelho. Agora eu vou voltar a dormir, encharcada, por ter andado de joelhos no convés, me agarrando a tudo que não escorrega. E meu próximo barco terá enrolador de Gênua. Prometo. Eu torço para as horas passarem rápido e a noite acabar. Sigo na próxima leitura.